Então, já que está gravando, primeiramente, bom dia a todos, aqueles que ainda não cumprimentei e aqueles que estão assistindo de forma assíncrona. A aula passada já foi um preparo para a aula de hoje, as próximas aulas. E a partir da aula de hoje, na verdade, vai ser um passo a passo. Nós vamos ter como implantar um canavial dentro de uma usina. Então, dentro da aula, a gente vai imaginar uma situação em que vocês são agrônomos recém-contratados e o gerente da usina chega para vocês e fala assim: ó, o agrônomo, tá aqui essa área. Essa área são 1.000 hectares de uma fazenda de pastagem. A usina arrendou agora e vocês têm que transformar num canavial viável para a usina. Ou então acontece isso muito no interior do estado de São Paulo, tem uma usina colada em outra, e às vezes a usina arrenda uma terra de canavial que era de outra usina. Então tem muito isso. As usinas acabam, nas áreas mais limítrofes, de fronteira entre uma usina e outra, perdendo terra de arrendamento entre uma usina e outra, que paga melhor, que tem melhores condições. Os agricultores acabam arrendando, mudando às vezes de usina que eles arrendam. Assim, na aula de hoje, nós vamos entregar para vocês, então, uma área de pastagem ou de reforma de cana-de-açúcar de outra usina, para vocês, assim, junto comigo, fazerem a instalação da cultura e planejarem, como é uma área nova que estão instalando, a correção, a nutrição desse solo e a adubação da cana-de-açúcar. Isso é o pontapé inicial para o plantio que nós iremos fazer na aula da semana que vem. Primeiramente, o gerente chegou, agrônomo, tá a área aqui para vocês, 1.000 hectares, se vira. O que vocês têm que fazer? Levantar lá os ambientes de produção que nós vimos na aula passada. Então, abrir trincheiras, ver o tipo de solo, qual solo é melhor, qual solo é pior, e determinar as variedades, as cultivares que vocês vão utilizar em cada área. E a melhor forma de fazer isso é fazer o levantamento e o dimensionamento, então, dos talhões. Vocês vão chegar naquela área de 1.000 hectares, vão fazer a determinação dos ambientes de produção e vão dividir essa área em talhões. Fatores que vocês devem levar em consideração para dividir a área nos talhões. Cada talhão deve ter área máxima de 20 hectares. E também vocês têm que considerar a época que vocês vão plantar, os tratos culturais, a cultivar que vão utilizar e também a topografia do terreno. Dependendo do terreno, da topografia, tem que ser um terreno, um talhão menor, talhões maiores, e isso vocês vão sentir lá na hora. Mas o principal para se determinar o tamanho dos talhões são também as operações mecanizadas, além do ambiente de produção. A área mais fraca, tem aquele talhão ali, é mais fraco, é um solo pior, em fertilidade ele está mais fraco, então aquele vai ser um talhão separado. O outro talhão aqui, ó, da cabeceira, a produtividade tende a ser maior, uma cultivar mais exigente, então eu vou dividir de acordo com o ambiente de produção, de acordo com a topografia, e o tamanho dos talhões vai ser de acordo com as operações. Operações que eu tenho que me atentar. Primeiro, se eu vou fazer irrigação de vinhaça ou irrigação suplementar, eu tenho que me atentar que o tamanho do talhão atenda à estrutura que eu tenho. As usinas utilizam principalmente essa estrutura aqui, ó, chamada hidrorol, esse carretel, esse carretel ele vai andando dentro da lavoura e toda a estrutura é instalada no carreador, na estrada rural, na estrada de terra. O comprimento das mangueiras é em torno de 300 metros e tem uma largura do aspersor de 50 metros. Então, num talhão como esse, por exemplo, eu posso ter um aspersor aqui, ele vai andar 300 metros e um do lado de cá que vai andar mais 300 metros. Então, eu tenho que dimensionar o talhão para que eu possa irrigar toda a área. Então, a largura, por exemplo, não pode ser maior que 600 metros, até 700, porque o aspersor consegue atingir um pouquinho mais. Mas então tem que dimensionar de acordo com a estrutura que eu tenho. Outro fator muito importante é no momento da colheita para o tamanho dos talhões. Por quê? Porque hoje em dia a maior parte da colheita no Brasil é mecanizada,
Então vem a colhedora colhendo a cana e já depositando nessas carretas aqui, ó. Essas carretas têm um sistema de pistão que vai sair da lavoura e vascular todo esse material colhido em cima de um canavião, de um canavião, de um caminhão canavieiro, pessoal. Desculpe o trocadilho aí. Em cima de um caminhão canavieiro. O caminhão, o ideal é não entrar na lavoura para evitar a compactação. Assim, esse transbordo vai andando ao lado da colhedora, esse equipamento chamado de transbordo vai andando ao lado da colhedora e sendo abastecido com a cana-de-açúcar. Porém, o ideal é dimensionar de uma maneira que eu ande com a colhedora dentro do talhão, chegue aqui no final, esse transbordo esteja cheio e já esvazie no caminhão e venha outro transbordo vazio acompanhando a colhedora, chegue aqui no final do talhão, já esteja cheio e transborde em outro caminhão que está aqui, ou dê a volta pela estrada e transborde aqui em outro caminhão na estrada. Por quê? Eu tenho que evitar ao máximo o trânsito desnecessário, principalmente de um maquinário pesado, carregado dentro dos talhões. Então, é horrível, por exemplo, o transbordo encheu no meio do talhão. E aí terminar andando o talhão com o transbordo cheio, apenas compactando e nesse momento ele não tendo utilidade na colheita. Então vai compactar mais o solo e isso eu tenho que evitar dentro da colheita da cana-de-açúcar. Assim, mediante as operações e o que eu expliquei até agora, da logística, os implementos e os talhões têm que ter largura máxima entre 400 e 700 metros, porque essa é a autonomia dos implementos. Então, o ideal é ter um carreador a cada 400, 700 metros, de acordo com a logística da usina. Então, quando vocês forem instalar, dimensionar os talhões, vocês têm que planejar isso lá na usina. Quantos transbordos usam, quantas carretas atrás do trator, qual a área, qual o declive do terreno, tudo isso tem que ser planejado. Além disso, os carreadores, eles têm que ser instalados de uma maneira que não seja no sentido de caída do terreno. Observem esse terreno, aqui descendo o meu cursor do mouse é a descida do terreno. Se for uma estrada completamente reta na descida do terreno, é natural, durante as chuvas, a água ganhar velocidade e abrir erosão dentro da estrada. Por isso, eles são dessa maneira cruzada, perpendicular, como nessa imagem de satélite, porque assim a água cai aqui, vem descendo um pouco e já entra um pouco para o canavial, vai seguindo a caída do terreno e não prejudica tanto a estrada na questão de erosão da estrada. No planejamento de estradas, a usina também planeja estradas de pista simples e estradas de pista dupla. As estradas de pista simples têm entre 5 e 6 metros de largura, então vai passar um caminhão só, e as estradas de pista dupla têm entre 8 e 10 metros, conseguem cruzar 2 caminhões nessas estradas. Em geral, numa área, os carreadores vão ocupar até 6% da área cultivada. E eles são essenciais, principalmente para a gente não compactar o local que estamos plantando e cultivando a cana-de-açúcar. São maquinários muito pesados, os caminhões carregados são muito pesados e tem que se evitar que esses caminhões transitem em cima da área que é cultivada a cana. No planejamento dos carreadores, vocês também, lá na usina, vocês vão conversar lá na usina e verificar a logística também dos caminhões. Então, aqui tem um exemplo da logística planejada em uma usina, que os caminhões carregados em verde aqui, eles têm um sentido, uma estrada, uma linha que eles vão trafegar, e os caminhões vazios têm outro sentido. Então, o caminhão sai carregado por uma estrada, por um sentido, e vai lá para a usina, descarregou, ele volta por um outro sentido para não ter engarrafamento, problema de trânsito. Então, tem uma logística muito bem feita, pessoal, igual um trabalho de formiguinha. Quem já viu um formigueiro trabalhando, é tudo bem organizado, e é assim que é na usina. Então, a princípio, agrônomo, você vai instalar aquela área lá. É pastagem, é uma terra de cana que vocês arrendaram
lá da outra usina, que era da outra usina, vocês arrendaram do produtor, vão instalar tudo do zero, vão fazer o dimensionamento dos talhões, de acordo com o ambiente de produção, a fertilidade do solo, o relevo, as cultivares, e aí vocês vão dimensionar os talhões e também dimensionar os carreadores de uma forma que dê logística tanto para os tratos culturais e também para a colheita e as outras operações que vocês têm que fazer. Aí, determinei então meus talhões, meus carreadores, a área está pronta lá no mapa. Tudo isso vocês fizeram, a maior parte do trabalho vocês fizeram no escritório. Vocês foram coletar dados lá e senta no escritório, no ar-condicionado e planeja, pessoal. Depois de planejar o tamanho dos talhões, o tamanho da área, os carreadores, como tudo deve ser feito, ideal, primeira operação que vai ser realizada no campo. É a operação de construção ou manutenção dos terraços. Por quê? Pessoal, eu estou colocando dessa maneira para vocês, sempre em ordem cronológica de como vocês vão fazer se forem contratados lá pela usina. Então, por que iniciar pelos terraços? Vamos imaginar então que é uma área de pastagem. Ah, vamos imaginar que eu vou preparar então o solo antes do terraço. Eu preparo o solo no mês de dezembro, no mês de janeiro, revolvo todo esse solo, deixo esse solo solto e aí pode acontecer, entre dezembro e janeiro, por exemplo, às vezes acontece, ano passado aconteceu até no mês de agosto, uma chuva de 100 milímetros em um dia. E se eu não estou com o terraço bem dimensionado, bem construído, essa terra, esse solo todo revolvido, eu vou ter problema de erosão, de escorrimento de água. Então, primeiro passo, depois de ter planejado os carreadores e os talhões, é instalar o terraço. E aí depois eu vou revolver o solo. Se eu instalei o terraço e vem uma chuva, o terraço vai diminuir a velocidade da água, vai evitar o problema de erosão ou, no mínimo, amenizar. E aí, os terraços utilizados pelas usinas, nós temos dois tipos. Nós temos aqui o terraço embutido, chamado de curva embutida. É esse terraço aqui, pessoal, olha só, eles levantam o barranco aqui do terreno. Então aqui a máquina consegue trafegar aqui em cima do terraço e também consegue trafegar aqui na parte mais baixa do terraço. E isso para colheita mecanizada é excelente. É um sistema mais caro, que tem que vir com equipamentos como pá carregadeira aqui para levantar esse terreno, fazer esse serviço bonitinho, mas é um sistema mais útil. A usina consegue aproveitar tanto a cana aqui de cima quanto a cana aqui de baixo. E também temos o sistema de terraço de base larga. Esse é construído por um equipamento chamado terraceador. Vai levantar, ele vai juntar a terra, o solo, e levantar o terraço, é um terraço de base larga, só que o grande problema, de acordo com a declividade do terreno e às vezes a altura desse terraço, a colhedora de cana não consegue colher. Então tem muita usina que não colhe e abandona. Deixa essa linha de cana, essas duas linhas de cana que estão aqui em cima do terraço, sem colher e vai seguindo. Outras usinas contratam trabalhadores rurais para cortar manualmente. Por isso que, mesmo sendo mais caro, as usinas têm adotado mais esse terraço aqui, ó, embutido, pessoal. É mais caro de se montar, mas aproveita mais a área e é um terraço melhor na questão de reter a água, segurar a velocidade da água. Aí, pessoal, vamos voltar lá então, estava falando a respeito das análises de solo. Tem os talhões já definidos e eu faço dentro desses talhões uma análise mais precisa do solo. Então, dentro de cada talhão, no máximo 20 hectares, eu vou colher entre 15 e 20 subamostras do solo para levar para o laboratório. Então, vale o recurso. Pá, enxadão, trado, sonda, de acordo com o recurso que a usina e você, agrônomo, tiver. Então, vocês têm que andar em zigue-zague na área, colher entre 15
e 20 subamostras. O ideal é fazer de 0 a 20 a camada agricultável e de 20 a 40. Colher as subamostras, homogeneizar, misturar e mandar para o laboratório uma amostra de no máximo 300 gramas, devidamente identificada. O saco plástico com nome da usina, nome do coletor, data, qual o talhão, qual a profundidade. E aí vocês receberão do laboratório, que pode ser um laboratório próprio da usina ou um laboratório terceirizado, vocês receberão então que vocês estão trabalhando lá na fertilidade do solo, que eu não vou adentrar tanto no quintal dos outros professores, mas vocês vão ter, então, receber a análise de solo, que vai trazer o teor dos macronutrientes, como o fósforo, potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Vai trazer o teor do alumínio, que é tóxico para as plantas. Vai trazer aqui, ó, esse Tzinho, esse Tzão, na verdade, que é a CTC, e esse V% aqui, que é a saturação de bases. Os laboratórios hoje em dia estão cada vez mais tecnificados, então a maioria dos laboratórios hoje vem até, eles perguntam com a cultura e vem até quanto você tem que adicionar, se está no nível de suficiência, no nível adequado ou não, vem um mapinha, um esqueminha bem legal, já no laudo dos laboratórios. Então aqui nós temos a análise de 0 a 20, que é a camada agricultável, e de 20 a 40, e dessa análise aqui, que vocês recebem, vocês vão fazer o cálculo que eu perguntei no início da aula para vocês, de necessidade de calagem, e também vocês vão calcular quanto de nutriente que vocês vão inserir no solo, vão adicionar nesse solo durante o plantio da cana-de-açúcar, durante esse preparo de solo. Então, pessoal, nós temos a análise de solo. Há um dado interessante, um fato interessante, vocês já devem ter visto na fertilidade, mas quando eu faço análise de solo, eu não analiso o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio ele é muito dinâmico dentro do solo. Então, eu posso vir hoje no solo, coletar e fazer um procedimento que tem tecnologia para isso, para fazer análise do nitrogênio e dar um teor. Amanhã eu faço, já dá outro teor. Por quê? O nitrogênio, às vezes, ele está na forma de amônio, às vezes, aí acontecem reações com os micro-organismos, com a matéria orgânica, ele passa para a forma de amônia, que é volátil, então ela evapora. Ele pode estar na forma de nitrito, de nitrato, pode estar retido na matéria orgânica do solo. Então é complicado determinar o nitrogênio, que às vezes ele está na forma de nitrato, dá uma chuva, o nitrato lixivia, desce no perfil do solo com muita facilidade. Então às vezes ele está na forma de nitrato, deu uma chuva, já diminui. Então o que eu digo? Eu analiso o nitrogênio hoje, amanhã o teor é outro. Então os laboratórios, por conta disso, não determinam o teor de nitrogênio, porque ele é muito dinâmico dentro do solo. Mas o fósforo, o potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são os macronutrientes, e os micronutrientes, o laboratório vai trazer para a gente. Mas não se preocupe com o nitrogênio, que é muito fácil de manejar, a gente vai aprender na aula de hoje, pessoal. Montamos a área, aqueles 1.000 hectares que o gerente deu para a gente. Definimos, então, os talhões, os carreadores, definimos também o tamanho desses talhões, qual cultivar que vai ser plantada, e fiz a análise de solo. Eu tenho um resultado agora por cada talhão. Levantei os terraços para não ter problema, porque agora eu vou preparar o meu solo. Como eu expliquei para vocês nas outras aulas, como a cana vai ficar 5 anos lá no campo, então o ideal é deixar esse solo o mais apto possível para receber a cana-de-açúcar e corrigir esse solo da melhor maneira possível. Até hoje, o que as usinas utilizam é o preparo convencional do solo. Um dos fatores, pensem, uma área de pastagem degradada, 1.000 hectares lá, que foi 30 anos pasto, nunca foi revolvido. Deve ter áreas de compactação. Então, o ideal é revolver o solo para eliminar essas camadas de compactação.
Ah, uma área que era de outra usina. Deve ter também, pelo trânsito durante os 5 anos, camadas de compactação, então o ideal é revolver o solo. Outro fator importante, que eu vou adentrar já aqui, mas a gente vai entrar na aula mais para frente, é a calagem, pessoal. Por quê? Na aula de hoje a gente vai falar de calagem e gessagem, que vocês já tiveram na fertilidade. A calagem, o calcário, ele é pouco móvel no solo. Então, se eu aplico em superfície, o calcário custa a infiltrar e reagir no perfil do solo. Demora muito tempo. A usina, ela é imediatista. Então, ela quer o quê? Aplicar o calcário, incorporar esse calcário no solo, para daqui um ano esse calcário já ter efeito e ter uma cana de qualidade para colher. Então, eu tenho que eliminar problema de compactação. Às vezes, o solo também tem problema de erosão, é um solo de pasto. Quem nunca andou numa área de pastagem degradada tem aquele trilho do gado que anda, área que corre água. Então, tem que homogeneizar o terreno para o melhor trânsito de máquinas também e incorporar esse calcário para esse calcário reagir bem, reconstituir, corrigir a fertilidade desse solo. A gente vai entrar em calagem mais para frente, mas alguns exemplos de sequência de preparo. Eu sei que vocês já tiveram isso lá na mecanização, que eu acompanhava o ano passado a aula com vocês. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o que pode ser feito? A usina, ela aplica o calcário e o gesso lá em superfície, e depois ela entra com uma grade pesada para destruir a soqueira e incorporar parte desse calcário. Depois ela entra com arado a Iveco ou de disco para revolver e inverter a leiva. Aqui tá leira, mas está errado, pessoal. Inverter a leiva. Era para eu ter corrigido. Inverter a leiva do solo e esconder todo esse material vegetal e assim mistura o calcário com o solo. E para zonas muito compactadas, pode fazer também uma subsolagem para remover, eliminar problemas de compactação. Aí esse terreno está todo revolvido. A usina entra com uma grade leve, uma grade niveladora, para fazer o acabamento, o nivelamento desse terreno para ele estar o mais apto possível para receber, então, esse canavial. Uma outra sequência, nós fazemos primeiro uma grade pesada para destruir essa soqueira, depois a aplicação dos corretivos do calcário e do gesso, depois faz uma grade pesada novamente e depois a grade niveladora para nivelar o terreno, deixar esse terreno apto para receber a cana de açúcar. Então faz uma, duas, três, até 4 passadas da grade niveladora. Quando eu vejo que o terreno está bem fino, bem liso, bem nivelado, apto para receber a cultura, aí sim eu vou plantar a minha cana-de-açúcar. Pessoal, eu não me recordo se eu falei agora no início do raciocínio, mas comparando o calcário e o gesso, já adiantando. Calcário, ele tem baixa mobilidade no perfil do solo, por isso eu incorporo, e assim eu já faço o gesso para reagir rápido. Mas o gesso, ele tem alta mobilidade no perfil do solo. Eu aplico o gesso em superfície, choveu, ele dilui na água e desce facilmente. Já o calcário tem baixa mobilidade. Aí a gente entra no nosso calcário, então, que a gente está incorporando lá no nosso preparo de solo. O calcário ele vai fornecer cálcio, vai fornecer magnésio. Com isso, ele vai aumentar a disponibilidade dos nutrientes e principalmente do fósforo. E ele insolubiliza o alumínio, o ferro, o manganês, que em alta concentração são tóxicos para as plantas. E ele aumenta também a mineralização da palhada da cana-de-açúcar. Então a calagem é excelente. Se eu pego um solo ácido, um solo degradado, olha o calcário, pessoal. É o insumo mais barato que tem na agricultura.
o insumo mais barato que tem na agricultura, às vezes os agricultores deixam de usar. O calcário, ele me fornece cálcio e magnésio, ele corrige alumínio, ferro e manganês para um nível ótimo e ele aumenta a disponibilidade de fósforo, pessoal. Então o calcário ele corrige o solo e também fornece cálcio e magnésio. É um excelente produto para se utilizar e às vezes tem agricultor que acaba não utilizando o calcário, pessoal, e é muito barato. Adicionei o calcário no solo, o que acontece? Aqui no Brasil nós temos principalmente dois tipos de calcário. O calcário calcítico, que ele é constituído de carbonato de cálcio, principalmente, e ele é constituído principalmente de 95 a 100% de carbonato de cálcio. E temos, em maior quantidade de minas aqui no Brasil, o calcário dolomítico, que ele tem carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, na proporção de o dolomítico. 54%, 55% de cálcio e 44, 45 de magnésio. Então, o calcítico tem maior quantidade de cálcio e o dolomítico tem uma quantidade melhor de magnésio, tem uma proporção mais balanceada. O dolomítico ele é mais barato, porque tem mais minas no Brasil, então eu acho em maior quantidade. Esse calcário adicionado no solo, incorporou lá, ele vai reagir e liberar o íon de cálcio, no caso do dolomítico, também o íon de magnésio, HCO3- e OH-. E vai ser esse OH- que vai reagir com o H+ que está lá no solo, aumentando a acidez desse solo. Esse H+ está deixando esse solo mais ácido. Então, esse OH- vai reagir e formar água. E também dois HCO3- vão reagir também com esse H+ e formar CO2 e água. Então, olha o calcário. Tem lá ó, o hidrogênio, está deixando o meu solo ácido. Eu incorporei esse calcário. O calcário libera o cálcio e o magnésio, que é ótimo para o solo, e libera o OH- e o HCO3-. E esses vão se ligar ao H+, transformar em água, em CO2, e diminuir, então, a acidez desse solo. Vai elevar o pH do meu solo. Além disso, o OH- também se liga ao alumínio, que é tóxico às plantas, formando o hidróxido de alumínio, que lixivia, desce no perfil do solo e assim deixa de ser tóxico para as plantas. Pessoal, olha só, uma área onde o calcário foi incorporado apenas com gradagem, então até 20 centímetros. A gente pode observar a presença de raízes, até do calcário um pouco mais cinza e de matéria orgânica. E a área onde o calcário, 40 centímetros, foi incorporado com a aração, a cana-de-açúcar. Então, é interessante incorporar esse calcário. E olha aqui, ó, a 7515, que eu sou fã, numa área aqui no Paraná, ó, um solo mais arenoso, pessoal. O calcário aqui na esquerda foi feito superficial e à direita foi feito com a aração, foi incorporado esse calcário. E olha a diferença no tamanho da cana-de-açúcar aqui também. Então, tem diferença porque você vai colher o resultado rápido, porque esse calcário foi incorporado ao solo. Aqui, então, para quase terminar esse assunto da calagem, pessoal, o calcário, conforme eu aumento o pH do solo, eu vou deixar o pH nesse valor aqui, entre 6 e 6,5, que é o ideal. Por que que é o ideal? Porque nessa faixa aqui, eu tenho a melhor condição de disponibilidade dos meus nutrientes. Olha aqui, ó, o fósforo aumenta a disponibilidade, tá? Alta disponibilidade nessa faixa. O nitrogênio e o enxofre também. O alumínio, que é tóxico, caiu a presença de alumínio. E os micronutrientes caem com o aumento do pH, mas aqui nessa faixa ainda está numa faixa
ótima. Então essa faixa de 6 a 6,5 é ideal, pessoal. Pincelando um pouco para vocês então, a fórmula da necessidade de calagem, eu mudei a aula, quem imprimiu a aula que eu coloquei ontem, eu tinha adicionado uma outra aula, tinha uma vírgula errada lá, mas a fórmula da necessidade de calagem, vocês vão fazer a capacidade de troca de cátions vezes o que eu desejo de saturação de bases, menos o que eu tenho aqui de saturação de bases no V1, a fórmula original é dividido por 100. Mas como o calcário que eu utilizo, eles têm a PRNT, que é o poder relativo de neutralização total, então não é 100% do calcário que vai reagir lá no solo. E os laboratórios, o pessoal que vai te vender o calcário, tanto a mineradora quanto a cooperativa, por exemplo, vão dizer a PRNT do calcário. Então o ideal é corrigir pela PRNT. Então nós vamos fazer a CTC vezes a saturação de bases que eu quero, menos a saturação de bases que eu tenho, dividido pela PRNT. Vai ter um cálculo lá no portfólio hoje de necessidade de calagem para vocês, pessoal. Adendo. Para a cana-de-açúcar, o indicado pela literatura é vocês corrigirem a saturação de bases para 60%. Eu concordo com a literatura, mas quando eu vou fazer lá na minha propriedade, eu corrijo para 70%. A diferença de valor é irrisória, eu só tenho benefícios aumentando um pouquinho mais a minha saturação de bases e também não tem uma diferença tanto de porcentagem. Então eu corrijo para 70%, porque meu canavial vai ficar 5 anos lá no campo. Então eu vou revolver esse solo, incorporar propriamente um calcário novamente daqui 5 anos. Então, eu recomendo particularmente a 70%. Aí vocês vão ver na usina que trabalham a política que a usina utiliza, mas a literatura prega a 60%. Vocês já tiveram necessidade de calagem, falando sobre calagem e tudo. E tem diversos métodos. O método que eu estou indicando aqui para vocês é esse método da elevação da porcentagem da saturação por bases. É o método mais utilizado aqui no Paraná e o método mais utilizado no estado de São Paulo, onde se planta muita cana. Lá no Cerrado, a gente tem a correção pelo teor de alumínio, então em outras regiões terão outros métodos, mas onde se cultiva a cana, o método que vocês vão mais utilizar é este método aqui, pessoal. O calcário, ele vai ser aplicado então antes do plantio, incorporado a esse solo, e também pode ser aplicado nas soqueiras. Eu tenho que fazer a análise do solo, de acordo com os anos, para verificar quanto que eu vou ter que adubar, também fertilizar nas soqueiras, e eu vou ver se necessita de calagem ou não. O efeito residual da calagem, essa primeira calagem incorporada, é de 2 a 3 anos. Então, lá pelo segundo, terceiro ano, eu tenho que estar verificando se eu necessito fazer uma nova calagem. Nesse caso, vai ser superficial, porque o canavial está implantado. O gesso, pessoal, o gesso ele é composto, ele é o sulfato de cálcio. Gesso ele já foi muito barato, hoje em dia o preço do gesso está um pouco mais alto, mas ainda é um preço acessível. Por exemplo, pessoal, na mineradora, vocês vão encontrar uma tonelada de calcário, em torno de R$ 40, calcário dolomítico. Vocês vão encontrar uma tonelada de gesso variando entre 80 e R$ 100. Então ainda é um preço acessível por tonelada. O gesso, ele fornece cálcio e enxofre. Como eu expliquei, ele tem alta mobilidade no perfil do solo. E o sulfato do gesso, a parte do enxofre do gesso, vai se ligar no alumínio conforme ele desce no solo e vai imobilizar esse alumínio e lixiviar esse alumínio no perfil do solo
eliminando a toxidez por alumínio, principalmente em subsuperfície. Então o gesso ele fornece cálcio, fornece enxofre e também corrige o alumínio, principalmente em subsuperfície, entre 20 e 40 centímetros. Para calcular o calcário, lembre-se, é a análise de solo de 0 a 20 centímetros. É a zona agricultável lá que eu vou revolver e incorporar o calcário. O gesso é a zona de 20 a 40 centímetros. E quando que eu devo aplicar o meu gesso? Quando o teor de cálcio é menor que 4 milimol de carga por decímetro cúbico, ou quando a minha saturação por alumínio é maior que 20%. Então, se eu tenho um alto teor de alumínio, uma alta saturação de alumínio, eu tenho que aplicar o gesso para corrigir esse alumínio lá em subsuperfície. Como que é feito o cálculo? Vocês já devem ter visto lá na fertilidade. É pelo teor de argila. Então, faço 6 vezes o teor de argila. Então, se eu tenho um solo com 15% de argila, ele vai ter 150 gramas de argila para cada quilo. Então, eu faço 6 vezes 150. E aqui tem uma tabela de Souza 97 para ajudar a mediar a aplicação de gesso. Porque às vezes um solo aqui de Londrina, que é muito argiloso, eu faço essa conta aqui e dá um teor muito alto de gesso. E às vezes até prejudicial para o solo. Então eu faço essa conta, mas me baseio por essa tabela aqui. Ó. O solo arenoso, até 700 quilos. Solo de textura média, 1.200 quilos por hectare. Solo muito argiloso, que nem aqui de Londrina, até 3.200 quilos por hectare. Aí, pessoal, então eu trouxe para vocês alguma diferença de aplicação de calcário, porque se faz muita coisa errada no campo. Eu quero que vocês saiam agrônomos daqui sabendo fazer não só a fórmula tem na internet. Ah, esqueci, vou lá na internet, pesquiso, acho como faz a fórmula da necessidade de calagem, a gessagem, ligo na mineradora, tenho calcário, tenho PRNT, mas aplicar no campo é vocês e a peãozada lá. Então nós temos geralmente dois equipamentos que fazem. Esse equipamento, que vocês viram na mecanização com certeza, que é por gravidade. Então ele vai depositar o calcário aqui por gravidade, bem próximo ao solo. E esse equipamento, que é uma esteira que leva o calcário e espalha por pratos rotativos e espalha o calcário. E agora eu vou querer a participação de vocês, pessoal. Algum de vocês, eu quero que me diga qual calcário está sendo melhor aplicado nessa situação. E aí, pessoal? Nós temos o método aqui, esse equipamento por gravidade e o equipamento a lanço. Então, é o que muita gente faz errado. Não é que eu estou condenando o método de aplicar calcário a lanço. Tem que ser planejado. Por exemplo, o meu sogro tem um equipamento de aplicar calcário a taxa variável no equipamento a lanço desses. E aí o operador vai aplicar, como eu já vi algumas vezes lá acontecendo na propriedade dele, o operador vai aplicar correndo, que quer terminar logo, e não respeita a velocidade que teria que respeitar. Então o calcário vai embora, pessoal. Outra coisa, o alanço eu posso manejar o calcário. Se o calcário está muito seco, o tempo está muito seco também, tem até em manuais da Embrapa, não tem uma recomendação exata, é muito empírico, é no campo que vocês vão sentindo isso, mas molhar o calcário. Esse calcário ficar um pouco mais pesado e cair no lugar que ele tem que cair.
O calcário molhado, ele tem que ser utilizado em equipamentos de esteira como esse, que aí o calcário mais úmido, ele é carregado pela esteira e o prato espalha. Em equipamentos desse, que é por gravidade, uma rosca sem fim que tem lá dentro distribuindo o calcário, aí esse calcário percola ali dentro e às vezes acaba não saindo. Então vamos ver 2 exemplos a lanço de um vídeo também, e aí vem o que já conversamos. Olha uma aplicação de calcário aqui à esquerda e outra, que é o que eu vejo lá na propriedade do meu sogro, que ele tem aplicação de taxa variável, desculpe o termo, mas eu chamo de porquice a taxa variável, pessoal. E observem qual a diferença. Então, pessoal, não adianta nada fazer. Olha só onde está indo esse calcário. Então não adianta nada fazer análise de solo, dividir talhão, fazer aplicação em taxa variável, se tiver acontecendo isso. Então observar a velocidade do operador, se vocês veem que está acontecendo esse problema, peça para ir mais devagar, vejam a necessidade de molhar o calcário, tem a diferença gritante. Tem algumas empresas, como essa do vídeo, que ela trata o calcário fica mais denso e aí consegue ser aplicado também. Eu não vou fazer propaganda das empresas aqui. Fica um produto mais caro, mas molhar o calcário, não é encher o calcário de água, mas umedecer o calcário ajuda, pessoal, na aplicação. E isso vocês têm que verificar lá no campo. Outra coisa que vocês vão ter que fazer muito em usina. A maioria, às vezes, não tem aplicador em taxa variável. Então, vocês façam a fórmula de necessidade de calagem, o cálculo da calagem, encomendem o calcário e depois vocês vão lá com o peão, vão às vezes instalar uma lona no chão com área definida, então uma lona com área definida, como vocês tiveram lá na mecanização, vão pedir para o operador passar com o implemento espalhando o calcário, e aí vocês vão pesar esse calcário. Ah, minha área tem uma área aqui de 1 metro quadrado. Vamos pesar o calcário que caiu e ver se está caindo a quantidade calculada. E aí mexe na regulagem, mexe na velocidade. Isso vocês já tiveram na mecanização, pessoal. Então tem que fazer isso. Vocês vão ter que ir no campo com a lona, com um equipamento, tem implemento, empresa que até distribui as bandejas já, com área definida, tudo, fica muito mais fácil. Então vocês vão ter acesso a isso na usina e vão fazer o melhor manejo. Olha só, pessoal, nós temos aqui os 5 nutrientes que são macronutrientes exigidos pelas culturas, são essenciais para as culturas e são os macronutrientes. Então, o cálcio, o magnésio e o enxofre nós já fornecemos lá na calagem e na gessagem. E aí nós temos que fornecer no plantio da nossa cana-de-açúcar, temos que planejar o fornecimento do nitrogênio, do fósforo e do potássio, o nosso NPK. Por quê? Aqui essa tabela mostra na cana-planta e na soqueira o que é exportado pela cultura. Então a cana, ó, colmos e folhas, nitrogênio 154, a cana-planta, fósforo 18, potássio 153, tudo isso em quilos para cada 100 toneladas de colmos. Então, nós temos a quantidade aqui exportada pela cana-de-açúcar, a quantidade que a cana-de-açúcar vai extrair do nosso solo. E o que eu tenho que fazer na minha análise de solo, então? Vocês estão tendo análise de solo na fertilidade. Eu tenho que verificar quanto que eu tenho no solo, que vai fornecer para a minha cultura, e aí, se falta, eu tenho que verificar a quantidade que eu tenho que aplicar para suprir essa necessidade aqui, de eu ter boa produção. Mas essa conta não é simples assim, pessoal. Por quê? Porque o solo ele é muito dinâmico. Eu já expliquei no início da aula. O nitrogênio, por exemplo, que ele tem relação com os micro-organismos, ele fica aderido na matéria orgânica, ele lixivia. Quando ele está na forma de amônia,
ele volatiliza. Então, o nitrogênio é um samba lá no solo, pessoal. Então, tem a eficiência de quanto que eu vou aplicar para quanto será absorvido pelas plantas. E isso com o fósforo, com o potássio, tem a dinâmica dos nutrientes no solo. Então, a conta não é simples assim. Ah, eu tenho, por exemplo, 100. Eu tenho, por exemplo, 100 de potássio no solo. Ah, se eu aplicar mais 53, a conta fecha. Não, eu tenho que ver a eficiência desses nutrientes. Mas tudo isso vem mastigado pelos pesquisadores da Embrapa, do IAC, do IAPAR. Então, esses pesquisadores já fizeram toda essa pesquisa para determinar a quantidade que eu tenho que aplicar do nutriente de acordo com a produtividade que eu necessito. Alguns exemplos do aproveitamento dos nutrientes, então. O nitrogênio, por exemplo. Do que eu aplico, a planta aproveita entre 50% e 60%. O resto ou adere na matéria orgânica, ou lixivia, ou volatiliza. Do fósforo, entre 20% e 30%. O fósforo ele retém muito em óxidos de cálcio presentes no solo e também na fração de argila do solo. Assim, solos mais argilosos vão ter maior quantidade de fósforo, mas seu adubo ele retém bem o fósforo também. Mais arenosos, eles vão ter menor quantidade, mas não retém tanto. E o potássio é um exemplo de um nutriente que eu até brinco que quando você aplica o potássio no solo, se você soprar, ele já desce. O potássio, ele lixivia muito rápido no lençol, no perfil do solo até o lençol freático. O potássio tem alta lixiviação, ele tem alta mobilidade no perfil do solo. Então a gente aproveita 70%. E aí nós iremos fazer agora, na aula de hoje, mostrar como vocês vão conseguir calcular quanto aplicar. Nós vamos iniciar na aula de hoje e completar no final da aula que vem e da outra aula ainda. Então, existe uma eficiência do aproveitamento dos nutrientes. Não é só aplicar o nutriente lá que ele vai estar disponível para a planta. Eu tenho que matar a fome do meu solo e o nutriente ele é dinâmico. O NPK é dinâmico e aqui a gente tem os outros nutrientes, mas não vai adentrar tanto na aula de hoje. Então, tem a eficiência do nitrogênio de 50% a 60%, do fósforo de 20% a 30% e o potássio entre 70%. Tá bom, o meu solo tá dessa maneira aqui, ó. Apliquei o calcário, incorporei lá o meu calcário, tá pronto e eu tenho que fazer a minha conta de quanto de NPK eu vou aplicar no plantio. O solo está corrigido, o solo está preparado e a aula que vem nós já vamos plantar a nossa cana. Então eu tenho que estar encomendado já lá na usina, no meu planejamento no escritório, tem que estar com o NPK encomendado e já chegando na lavoura, porque lá no plantio ele já vai ser aplicado no suco do plantio, na base. Então, geralmente esse equipamento aqui, ó, é o sulcador. Então eu vou abrir com esse equipamento o sulco de plantio e depois será depositado manualmente os toletes de cana-de-açúcar. A maioria das usinas faz dessa maneira. No plantio mecanizado, nós vamos ver na semana que vem na aula, tem uma plantadora que faz o plantio e ambas depositam o NPK, todo fertilizante que é aplicado durante um plantio, uma semeadura é chamado do fertilizante aplicado na base. E depois, quando a cultura já está se desenvolvendo, tem a cobertura. É o fertilizante de cobertura que eu aplico aqui na superfície do solo. Então, na base, a gente vai fazer nitrogênio, fósforo e potássio de acordo com a condição que cada nutriente tem dentro do solo e também de acordo com a necessidade da planta. Assim, nós vamos entender nessa parte da aula de hoje o nitrogênio na base. O que nós vamos aplicar na base do plantio? O que lá na sulcação, na hora de sulcar, vai ser depositado junto? Tem esse recipiente aqui que vai ser acondicionado o fertilizante, desce por essa mangueira aqui. Na hora que eu sulco, já aplico o fertilizante.
Depois vem, deposita os toletes e vem um equipamento chamado tapador e fecha e cobre a cana. Então a cana vai ficar, após terminar o plantio, com o fertilizante abaixo, o tolete depositado e o solo em cima bem coberto, pessoal. Lá no escritório vocês vão determinar o nitrogênio. Mas o que vocês têm que entender do nitrogênio na cana-de-açúcar? O nitrogênio, no caso da cana-de-açúcar, na maioria das vezes, como eu expliquei para vocês, é uma pastagem degradada que a gente vai revolver o solo, é uma soqueira de uma cana-de-açúcar que a gente vai revolver o solo. E aí esse material vegetal entra em decomposição e libera bastante nitrogênio. Então, diversos experimentos, quando a gente aplica o nitrogênio lá no plantio, não tem resultado tão grande, porque o solo está com um bom teor de nitrogênio, porque essa matéria orgânica que foi incorporada e entrou em decomposição liberou o nitrogênio. Então a gente vai ter uma baixa resposta ao nitrogênio no plantio. A gente vai ter que se preocupar mesmo com o nitrogênio lá na soqueira, porque a cana exige muito nitrogênio. Então lá na soqueira, nos próximos anos, eu tenho que me preocupar com o nitrogênio. Aqui no plantio a gente vai usar só um pouquinho lá na base, pessoal. No suco de plantio. Eu não sei se vocês já tiveram isso na fertilidade do solo, mas uma coisa que nós temos que entender para trabalhar com os nutrientes é a mobilidade desses nutrientes. E o nitrogênio, ele tem uma alta mobilidade no solo. Então, choveu, ele desce no perfil do solo. E isso a gente tem que entender. E na planta, ele também é móvel. Então, é fácil trabalhar tanto no plantio quanto lá em cobertura. Porque se eu aplico em cobertura, na parte mais superficial do solo, choveu, ele desce no perfil do solo. É mais fácil de trabalhar. As quantidades. E isso vocês vão ter esse slide, eu passei para vocês, vocês vão ter para o resto da vida de vocês. Então, se forem trabalhar numa usina, nós temos esses dados retirados. Eu postei lá no Classroom, vai estar automático programado para vocês. É o boletim 100 do IAC. É muito antigo, mas é muito bom. Até hoje é utilizado, pessoal. E para a maioria das culturas, ele dá as recomendações de adubação. Tudo mastigado para vocês. Então, vai estar lá, isso aqui eu tirei lá do boletim 100 do IAC, material que eu disponibilizei para vocês, está lá o arquivo. Então, deem uma olhada. É para todas as culturas, não só para cana-de-açúcar. Então, vai ter cada cultura e quanto de nutriente aplicar. Então, no boletim 100 diz que na cana-planta nós vamos utilizar 30 quilos de nitrogênio por hectare. E depois que a cana já nasceu, no início do perfilhamento, eu utilizo entre 30 e 60 quilos por hectare em cobertura. Isso na cana-planta, porque tem nitrogênio no solo, no resto das outras culturas. Lá na cana-soca, olha só, aí o boletim 100 vai dar mastigadinho para vocês também. Qual produtividade que você deseja? Então, eu quero uma produtividade, o meu solo é bom, o ambiente de produção é bom, a cultivar é exigente, eu quero uma produtividade de maior que 100 toneladas por hectare. Então, a quanto que eu devo aplicar? 120 quilogramas de nitrogênio por hectare. Ele já dá mastigado para vocês. Considerando a taxa, a eficiência do nitrogênio, quanto que é absorvido. Então, se eu quero essa produtividade, eu tenho que aplicar essa quantidade aqui, 120 quilos por hectare. Mas meu ambiente é ruim, é um ambiente de produção, a produtividade que eu espero não é tão alta, a cultivar é rústica, eu espero 60. Então, por que o preço do fertilizante? Eu estou explicando para vocês que é caro. Por que eu vou aplicar em cobertura, então, na cana-soca, 120? Eu aplico metade, 60. É o que eu tenho. Então, eu tenho que economizar e é isso que o agrônomo faz. Ele produz mais com menos. Eu tenho que economizar. Não adianta eu gastar dinheiro, então, em uma cana que às vezes não tem esse potencial. Entendeu?
Assim, pessoal, para terminar o nitrogênio, nós observamos aqui, ó, na cana-soca, olha só, foi aplicado 0 de nitrogênio e nessa a imagem foi aplicado 175 quilos de nitrogênio por hectare. Cana-planta não responde tão bem ao nitrogênio, vou aplicar 30 quilos por hectare lá na base, naquele equipamento, no sulco, gente. Então, nesse equipamento aqui, ó, do formulado NPK, vai ter 30 quilos de N por hectare. Ah, mas é NPK que o professor está falando aqui, então a gente tem que partir para o fósforo e para o potássio na aula de hoje, então. Vamos seguir para o fósforo. Aqui, esse esquema é muito bom, já mostrando na cana-planta quanto que eu tenho que adubar. Então, vou utilizar baixa quantidade de nitrogênio. E o fósforo e o potássio, eu vou utilizar alta quantidade, pessoal. Ela vai responder bem ao fósforo e potássio no plantio, na base. Assim, pessoal, o que acontece? A gente tem que entender muito bem o fósforo. Lembra do fósforo lá quando eu mostrei a eficiência, que tem a menor eficiência, entre 20% e 30%? O fósforo, a gente tem que ter mais atenção com ele. Por quê? O fósforo, ele é pouco móvel no solo. O fósforo, para ele descer no perfil do solo, é um custo. Demora muito, pessoal. Ele é pouco móvel no solo. Tanto é que ele é absorvido muito lá quando a raiz encontra o fósforo, e não o fósforo chegando até a raiz. Ele é pouco móvel no solo. Isso para qualquer cultura, qualquer trabalho, vocês vão ter que entender. Vai trabalhar com soja, com milho, com adubação de qualquer cultura. Na hora que vai trabalhar com fósforo, o fósforo é pouco móvel no solo. Então, o ideal é eu inserir no solo a quantidade de fósforo que vai, às vezes, suprir a cana pelos 5 anos. E depois eu adubo em cobertura e ele não desce no solo, não fica tão disponível. Ainda a eficiência do fósforo é baixa, de 20 a 30%. Porém, depois que ele é absorvido na planta, ele é móvel. Então, vocês já tiveram lá na bioquímica, na biologia vegetal, lá, quando fala ATP, ADP, a energia da planta, adenosina, trifosfato, difosfato, tudo aquilo. Então, ali o fósforo é importante na energia da planta e ele é muito móvel dentro da planta. No solo, ele é pouco móvel, então vocês, como agrônomos, têm que tomar cuidado. Assim, inserir todo o fósforo na base. Lá no plantio, todo o fósforo tem que estar depositado de uma única vez no plantio. E aí o nosso boletim, sendo IAC, vai indicar a quantidade de fósforo que eu devo utilizar também. Olha que bonzinho o boletim do IAC, pessoal, que está disponível lá para vocês. Então, é uma área que eu espero alta produtividade, eu espero uma produtividade entre 100 e 150 toneladas por hectare. Aí eu vou usar minha análise de solo. Na minha análise de solo, eu vou verificar a quantidade de fósforo que tem em miligramas por decímetro cúbico. Então, se tem aqui, ó, de 0 a 6 miligramas por decímetro cúbico, vamos voltar lá naquela análise de solo do início da aula. Vamos ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó, fósforo, 5 miligramas por decímetro cúbico eu tenho na camada de 0 a 20. Então ele vai entrar aqui. Vamos ver se é esse slide, esse é o nitrogênio, fósforo. Então, se enquadra aqui, ó, entre 0 a 6. Se eu tenho entre 0 a 6 e eu quero uma produtividade de 100 a 150 toneladas por hectare, uma alta produtividade, é um ambiente de produção bom, estou investindo nesse ambiente. Se eu tenho a esperança dessa produtividade, aí eu vou aplicar lá na base 180 quilos de P2O5 por hectare. Então essa tabela vai dar mastigadinho para vocês, pessoal. Quanto eu espero de produtividade? Quanto que eu tenho lá no solo? Então eu tenho que aplicar tanto. Simples, ó. Olha o meu cursor. Espero essa produtividade entre 100 e 150. Tenho essa quantidade aqui no solo. Então
eu vou aplicar 180 quilos de P2O5 por hectare. Então, na minha base lá naquele equipamento do plantio, eu já determinei que eu vou aplicar 30 quilos de N. Depois, junto na fórmula do NPK, eu vou aplicar 180 quilos de P2O5 por hectare. Então, já estou montando o meu NPK para selecionar qual fertilizante eu vou utilizar. Então, vai dar mastigado. Ó. Eu tenho tanto no solo, eu quero essa produtividade, na tabela ele dá. Se eu tivesse ali mais que 40 no solo, para essa produtividade de 100 a 150, olha quanto que eu ia inserir no solo, 60 quilos de P2O5 por hectare. Isso é interessante, pessoal, por quê? Olha o custo do fertilizante que eu passei para vocês. O NPK custando R$ 3.600 a tonelada. Então, se eu economizo, o meu chefe lá na usina, se eu consigo produzir a mesma quantidade com menos, o meu chefe vai me dar mais área, vai me subir de cargo, porque tem muito agrônomo que às vezes não faz. Ele segue o que a usina já fazia há muito tempo, faz o beabá. Então vocês, como agrônomos, tendo esse material que a pesquisa traz, vocês conseguem, às vezes, economizar, pessoal. Yuri, posso seguir o slide? Como que tá? Pessoal, dúvidas? Pode seguir. Valeu. Então vamos seguir. Pessoal, agora a coisa dá uma complicadinha, mas é de leve. O fósforo, aqui vocês, quando vocês vão observar a análise de solo, tem o fósforo escrito resina na frente. Não sei se vocês já tiveram isso na fertilidade, mas mesmo que tiveram, vale que eu saliente para vocês. Reforce esse conteúdo. O fósforo, ele tem duas metodologias que são utilizadas nos laboratórios. No estado de São Paulo, eles utilizam o método de resina, que é um método mais caro e mais demorado. E no Paraná e no resto do Brasil, é utilizado nos laboratórios o método de extração de Melish, que é um método mais rápido e um método com um custo menor que a resina. São Paulo usa resina. É caro e demorado. O Paraná e o resto do Brasil usa Melish e é rápido e barato. Porém, quando eu uso o Melish ele vai extrair o fósforo do solo que está ligado mais aos óxidos de cálcio, está mais na solução do solo. E quando eu uso a resina extrai o fósforo que está ligado na argila e também na solução, nos óxidos do solo. Então tem essas diferenças. Ambos são bons, ambos são aceitáveis. Mas não vão confundir. Quando vocês encontrarem, estou em São Paulo, a recomendação aqui do IAC é resina, mandei para um laboratório, vai vir escrito P, resina. Pronto. Verifico lá a disponibilidade, um sossego para fazer o cálculo. Agora, quando eu estou aqui no Paraná, eu mando para os laboratórios aqui do Paraná, vem P, Melish. Então essa tabela que eu estou disponibilizando para vocês lá no Classroom, ela traz a relação entre a resina e o Melish, pessoal. Então aqui nós temos desde muito baixa, baixa, média, adequada, alta e muito boa quantidade, e o fósforo em resina. Olha só, é a mesma coisa que ali atrás, ó. De 0 a 6, 7 a 15, 16 a 40 e mais de 40. Aqui, ó, 0 a 5, muito baixo, é o 0 a 6 lá. E aqui muito alta, mais de 35, é o nosso aqui, ó, mais de 40, muito próximo. Então aqui a gente já tem uma noção da resina. Quanto que a gente vai encontrar na resina e o que é bom, o que não é, para utilizar nessa tabela aqui. Mas eu fiz análise de solo aqui no Paraná
mandei lá no IAPAR, nas outras empresas que tem aqui no Paraná que fazem, fiz no laboratório de solos da UEL e a recomendação é em Melish. O fósforo foi em Melish. Aí o Melish, esse é o pulo do gato, ele vai considerar o teor de argila. Então tem o solo com menos de 15% de argila, o solo entre 16 e 35, o solo entre 36 e 60 e o solo com mais de 60. Assim, pessoal, lembra que eu falei que o Melish ele não extrai lá o fósforo lá da argila? Então ele considera nessa tabela, por exemplo, o solo aqui de Londrina que tem mais de 60% de argila. Se eu encontro 9 miligramas de fósforo por decímetro cúbico de solo, ele é considerado muito alto. Por quê? Porque eu sei, o Melish não extraiu lá da argila, eu sei que lá na argila tem fósforo. Então os pesquisadores já fizeram essa ponderação. Então eu sei que lá na argila tem fósforo, então 9 já é bom. Agora, se eu encontro 9 e o solo é que nem o meu lá de Oswaldo Cruz, o solo bem arenoso, o 9, ele se encontra aqui, ó, entre 6 e 1 e 12. O 9, ele é baixo. Por quê? Porque lá é areia, lá não vai ter tanto fósforo retido na argila. Então eu sei que esse 9 é o que eu tenho, tem quase nada na argila, então tem essa ponderação. Aí quando vocês forem trabalhar numa usina, eu vou trabalhar na Alta Alegre. É uma ótima usina também. A Natália perguntou no início da aula, uma ótima usina, o Grupo Alta Alegre, aqui do Paraná, para trabalhar. Vou trabalhar na Alta Alegre, eles vão mandar aqui nos laboratórios de Londrina ou de Maringá e vai vir Melish. Então, Natália, se for trabalhar na Alta Alegre, então você vai usar essa tabelinha aqui, ó, para saber se enquadra perto do nível da resina, para aí sim saber a recomendação que você vai utilizar no fósforo. Então, pessoal, ambos os métodos são bons. A resina ela é demorada e cara, porém, ela retira lá o fósforo da argila. O Melish, ele é rápido e barato, mas ele tem dificuldade para retirar o fósforo lá da argila. Por isso eu tenho que considerar o teor de argila quando eu faço a recomendação lá do Melish, pessoal. E aqui nós temos então o efeito do fósforo foi aplicado na base, aqui a cana no perfilhamento, foi aplicado fósforo na base e aqui perdão, desculpa, aqui não foi, a esquerda não foi aplicado fósforo na base e a direita foi aplicado fósforo, a diferença no canavial. Pessoal, geralmente, receitinha de bolo para vocês. Vocês vão usar entre 120 e 180 de fósforo, quilos de P2O5 por hectare. Qualquer plantio, entre 120 e 180, de acordo com as condições, o que vocês vão encontrar nas usinas por aí. Mas sigam a tabela e procurem olhar se é resina ou se é Melish, que o pessoal de São Paulo gosta de ser um pouco diferente do resto do país, e aí eles usam a resina. Para a gente encerrar o assunto fósforo e chegar quase no finalmente da nossa aula, o fósforo, pessoal, existe uma relação muito grande entre o teor de fósforo no caldo e a qualidade desse caldo. Então, o teor de fósforo no caldo, ele exerce uma influência no processo de clarificação do caldo. Caldos com baixo teor de fósforo, a sujeira, os materiais que tem no caldo, ele tem difícil floculação. E aí tem mais impureza, essas impurezas não decantam, e aí a gente vai ter um açúcar mais sujo, um açúcar de pior qualidade. Então, para o caldo lá para a indústria, a usina, a indústria, ela quer uma cana que tem um bom teor de fósforo, para ter um bom teor de fósforo lá no caldo, para produzir um açúcar de melhor qualidade. O boletim 100 do IAC que eu trouxe para vocês, que vai estar lá no Classroom, ele vai indicar dessa maneira. A produtividade
que eu quero. Estou no estado de São Paulo, beleza. Eu fiz análise de solo, né? Então, tem a minha análise de solo lá do início da aula, vocês vão fazer análise de solo. Deu um teor de P, lá na minha análise de solo, um teor de fósforo, de 5. Na hora que eu olho aqui, ó, onde o 5 se enquadra? Ah, tá entre 0 a 6. Poxa, tá entre aqui, eu já esqueço essa parte aqui da tabela. Já esqueço essa parte da tabela. Eu tô aqui no 5, é nessa parte aqui, nessa coluna que eu vou fixar. Que produtividade que eu quero? Lembrem nas aulas passadas, uma produtividade boa, acima de 100, já está excelente, a famosa cana de 3 dígitos. Então eu quero entre 100 e 150 de produtividade. Se eu tenho 5 de fósforo, eu tenho que aplicar uma quantidade de fósforo no meu solo para a cana poder responder, porque no solo tem pouco. Então eu vou aplicar 180 quilogramas de P2O5 por hectare. Então, essa coluna, pessoal. Ah, o meu fósforo no solo tá bom. Deu mais de 40. Eu quero a produtividade aqui, ó, de 100 a 150. Aí eu vou aplicar só 60. Eu vou economizar no fósforo que eu sei que tem bastante no solo. Gente, eu vou deixar o slide, desculpa. Até aqui, tudo ok? Deu para entender essa tabela? Deu para entender, professor. Então, perfeito. Vamos voltar agora no Melish e na resina. O professor de fertilidade vai falar isso com vocês, melhor que eu até, mas vamos tentar pincelar isso com vocês. Pessoal, Estado de São Paulo, eles gostam de ser diferentes do resto do país. Então, eles utilizam resina. A resina é um método caro e também demorado. Porém, a resina de tudo que tem lá no solo, ela extrai e consegue ter o teor de fósforo. Inclusive o fósforo que está retido na argila. Então, se é um solo arenoso, ela vai lá buscar o fósforo da argila. Se é um solo arenoso, ela vai lá buscar o fósforo da argila. E aí a resina me dá o resultado. O nosso Melish, que o Brasil inteiro usa, inclusive o nosso Paraná, por isso que a gente tem que pensar no Melish, que a gente está aqui no Paraná, o nosso Melish, o Brasil inteiro usa e o Paraná usa, ele é barato e rápido. Porém, ele extrai mais o fósforo da solução do solo e dos óxidos de cálcio. Ele não extrai tanto o fósforo lá da argila. Então é bem possível, se eu pego um solo argiloso e um arenoso, vai ter bastante fósforo lá na argila. Mas é possível eu pegar um solo arenoso e um argiloso e dar o mesmo teor de fósforo. Mas o argiloso tem fósforo escondido lá na argila, no Melish. E eu tenho que, a pesquisa traz para a gente, tem que extrapolar esse teor de fósforo lá pela argila. Então, por isso que nessa tabela mostra de acordo com o teor de argila. Olha só, como eu falei, eu pego um solo argiloso e um solo arenoso. Solo de Londrina, mais de 60% de argila, e um solo lá do interior de São Paulo, com 15% de argila. E faço o método de Melish. E ele me dá 9 miligramas de fósforo por decímetro cúbico. Ele me dá 9 miligramas de fósforo por decímetro cúbico. Mas se ele me dá 9, lembra, o Melish buscou lá na solução do solo só, e a resina, a que a gente utilizaria lá em São Paulo, busca na argila. O Melish não buscou tanto o fósforo da argila. Então ele deu 9, no argiloso vai ter fósforo lá escondido, retido na argila. No arenoso, porque tem menos argila, tem menos fósforo. Quando eu comparo, no argiloso, 9 é um nível considerado muito alto. Por quê? Tem fósforo lá na argila. A pesquisa já considera isso. Quando eu considero no arenoso, 9, entra aqui entre 6 e 1 e 12. Ele entra como baixo. Por quê? Porque a areia tem pouca argila, eu não vou encontrar muito fósforo.
lá, porque o solo tem pouca argila. Então, na caixa d'água, pense em um solo como uma caixa d'água. O solo argiloso, ele é uma caixa d'água de 1.000 litros, cheia de fósforo escondido lá na argila. O solo arenoso, ele é um tanquezinho de 20 litros com fósforo lá na argila também, mas ele retém menos. Então, o solo argiloso, ele tem uma poupança de fósforo. Então, isso eu considero. Então, se eu analiso por Mellish, deu 9. Mas no solo argiloso, tem bastante lá na argila. No arenoso, não tem. Então, o que eu quero é isso, ó, que vocês, depois de formados, vocês vão ser contratados na usina, e aí vocês vão, produtividade que eu espero. Quanto eu tenho no solo? E aí vai estar mastigado quanto que vocês vão ter que aplicar. Pela quantidade. Se eu tenho menos no solo, vou aplicar mais. Solo arenoso, ele retém pouco, tem pouca argila. Naturalmente eu vou aplicar mais. Solo argiloso, um pouquinho menos. Essa é a recomendação, de acordo com o boletim 100 do IAC. Vamos adentrar então no nosso potássio. Nosso potássio, pessoal, potássio ele é muito móvel no solo, extremamente móvel no solo e na planta. Então até brinco, eu falo que o potássio, se você aplica ele superficialmente, se dá uma soprada no solo, o potássio já entra no solo. Então ele é muito móvel no solo. Ele é aplicado no sulco de plantio mediante a análise do solo. E o solo muito arenoso, pensem, se ele é muito móvel, principalmente dissolvido na água, se é muito arenoso, ele vai descer muito rápido no solo. Então, em solos muito arenosos, o ideal é parcelar. Eu utilizo metade ali no NPK no plantio e metade eu vou fazer quando for fazer minha cobertura no início do perfilhamento. Como eu calculo o meu potássio? Pela produtividade esperada, que também está no boletim 100 do IAC que eu disponibilizei para vocês. Então, o potássio. Eu espero de 100 a 150 de produtividade. Eu vou na minha análise de solo e verifico qual o teor. Tanto em São Paulo quanto no Paraná vai ser a mesma coisa. Verifico quanto tem lá na minha análise de solo. Vamos voltar lá na análise de solo do início da aula. Minha análise de solo de potássio, eu tenho 1,4 aqui no meu cursor, milimol de carga por decímetro cúbico. Então, voltando no potássio, fósforo, o nosso potássio. Tenho 1,4, ele vai se enquadrar, com 1,4, ele vai se enquadrar aqui, entre 0,8 e 1,5. Se eu tenho dentro dessa faixa, quero entre 100 e 150, vou aplicar 120 quilos de K2O por hectare na minha conta. Então, vou aplicar 120 quilos de K2O por hectare. Se o solo é mais arenoso, como o do interior de São Paulo, eu divido, para não perder tanto potássio por lixiviação. Eu aplico 60 lá no plantio, durante o plantio, na operação de sulcação, e depois na cobertura eu aplico mais 60 para aproveitar melhor o nutriente, pessoal. Professora, minha área é limítrofe, é uma areia, beira de rio, a produtividade não espero muito de produtividade, espero menos que 100. Então aí eu aplico 80. 40 no sulco do plantio e aí 40 lá na cobertura, pessoal. Então é seguir essa tabela. Quanto que eu quero de produtividade, quanto que eu tenho lá no solo. E o potássio, pessoal, ele é interessante também para o processo de industrialização. O excesso de potássio, ele não é desejável, porque ele é o maior constituinte das cinzas que vão sobrar no processo, então eles dificultam a cristalização do açúcar e resultam em um açúcar de baixa qualidade. Então eu evito o excesso de potássio, é indesejável lá no caldo.
Então, o potássio ele tem que ser num nível suficiente para a cana fazer todo o processo biológico dela, porque ela exige o potássio para cumprir seu ciclo, mas o excesso de potássio não é desejável. Fósforo é excelente lá para a indústria. O potássio é indesejável, porque ele dificulta a cristalização, porque ele é constituinte das cinzas, do material mineral, é grande constituinte do material mineral que vai resultar lá no nosso caldo, pessoal. E aí nós vamos estudar mais, não na próxima aula de plantio, nas próximas aulas, as formulações. Mas então eu vou adequar as minhas formulações de fertilizante ao que eu tenho no meu solo. Então lembrem-se, eu preciso lá de 30 na base de nitrogênio, né? Eu preciso de 30 lá na base do nitrogênio. Eu preciso de 120 de fósforo, 120 quilos de P2O5 por hectare. Então, 30, 120. E aí, eu vou parcelar quanto era de potássio. De potássio, eu preciso de 120, eu vou parcelar, vai ser 60. Então, eu preciso de 30, 120 e 60. E aí, eu vou adequar o meu fertilizante que eu vou comprar lá a minha necessidade. Mas isso a gente vai estudar não na próxima aula, na outra, que é só esse cálculozinho de adubação final para adubação da soqueira, para hoje não cansar tanto vocês. Já estamos às 11h05, pessoal. Para a cana-planta, o que eu quero que vocês retenham para a vida de vocês. Para a cana-planta, não responde tão bem a nitrogênio, então é pouco nitrogênio. Eu tenho que caprichar no fósforo, porque depois o fósforo é pouco móvel, depois na soqueira é complicado para aplicar e a planta absorver. E o potássio eu posso fazer dose cheia se o solo é mais argiloso. Se o solo é arenoso, o ideal é dividir metade na base, lá no sulco, e outra metade lá na cobertura. Então a cana ela responde bem na planta ao fósforo e ao potássio. O nitrogênio ela não responde tão bem, porque tem o resto cultural que vai disponibilizar o nitrogênio. Assim, pessoal, na aula de hoje, nós estudamos como que nós vamos fazer o preparo já inicial do meu canavial. Ó, nós já chegamos naquela área, a gente não sabia como chegar na área, com medo, o cara deu 1.000 hectares pra gente, o gerente deu 1.000 hectares pra gente para cultivar. A gente chegou lá na área, a gente já conseguiu dividir os talhões de acordo com o ambiente de produção, já fez o planejamento, vocês têm na topografia e na conservação do solo, planejamento dos terraços, o preparo do solo, vocês fizeram a necessidade de calagem e gessagem, corrigiram esse solo na camada arável desse solo, incorporaram esse calcário, passaram a grade niveladora, tomaram os cuidados no calcário na aplicação, está muito seco, molhar o calcário para não fazer que nem no vídeo lá, que o calcário vai embora e não aplica nada. E no escritório, a fertilidade vai dar essa base para vocês, a nutrição de plantas, então não se desesperem tanto com tudo que eu falei aqui, mas no escritório vocês vão calcular então o NPK. Lembrando que eu tenho que caprichar no fósforo, no plantio, utilizar a dose cheia, tudo que eu necessito, economizar no nitrogênio e o potássio eu posso caprichar no plantio também. Se o solo é muito arenoso e a chance de perder é grande, eu divido. Aí semana que vem nós iremos plantar o nosso canavial e aí depois do plantio a gente vai voltar aqui, porque a gente vai fazer aquela cobertura. Lembra que faltou um pouquinho do nitrogênio para aplicar em cobertura e o potássio eu dividi? Então a gente vai fazer uma cobertura lá na semana que vem. Nessa semana, a gente encerra aqui, pessoal, já preparamos o solo, fizemos a calagem, incorporamos no solo, e aí, o que acontece? A gente faz a sulcação para o plantio, aplicando o NPK, focando no fósforo, o fósforo é pouco móvel no solo, e uma basezinha de nitrogênio e o potássio. Na cana-planta eu tenho que focar no fósforo e no potássio. Aí na soqueira eu já entro
firme com o nitrogênio também, que a cana vai precisar. Então, na próxima aula, a gente vai plantar a nossa cana. O solo está pronto, o formulado, a gente já fez a conta lá no laboratório, depois chegou no laboratório, a gente fez lá no escritório, já encomendou o fertilizante e o solo está pronto e agora a gente vai plantar. A gente vai sulcar a área aplicando o NPK que a gente fez a conta. Lembrando, bastante fósforo, responde pouco ao nitrogênio na planta e responde bem também ao potássio. Lembrando, então, isso que vocês têm que frisar da aula de hoje, pessoal. Responde pouco ao nitrogênio, bem ao fósforo e bem ao potássio. O potássio, se é solo arenoso, o interessante é parcelar, porque ele é bem móvel. Por último, nós falamos então dos micronutrientes. Pessoal, no gesso, quando vocês compram, tem micronutrientes. Vocês aplicam NPK, vem micronutrientes. Hoje em dia tem NPK que vem enriquecido com micronutriente lá na cooperativa. Então não é uma grande preocupação. A gente tem que ficar observando a análise de solo e essa necessidade da cultura. A maioria dos micronutrientes é muito fácil de aplicar porque em pequena quantidade, então quando vamos fazer qualquer pulverização, a gente corrige por micronutrientes. A gente adiciona lá no tanque de pulverização e pulveriza o micronutriente, mas geralmente vem nos fertilizantes. Devemos ter atenção com ferro, manganês e zinco, porque eles estão relacionados com a síntese da sacarose. Então, vem análise de solo, vê se está na faixa de suficiência, deem uma observada. E também, para solos arenosos, os solos do interior de São Paulo têm problema de boro. E às vezes uma adubaçãozinha pequena de boro, de pulverização depois na cana, você consegue ter um aumento de produtividade. Então, micronutriente, geralmente ele vem de brinde na gessagem, vem de brinde no formulado, é irrisória a diferença do NPK com micronutriente, então ele já vem ali, entre aspas, de brinde, mas tem que fazer análise de solo e está acompanhando. E daqui 2 aulas a gente vai fazer análise foliar também e ver se está ok a nossa cana, o teor de macro e micronutrientes. Pessoal, sei que foi cansativo, então na aula de hoje a gente já encerra por aqui. A aula que vem a gente vai plantar a nossa cana-de-açúcar.